Sejam todos bem-vindos virtualmente aí para a nossa sala com a professora Marcela. Quero reforçar aqui que o Núcleo Pedagógico está com vocês nessa semana do professor, trabalhando essas imersões, trabalhando essas trocas aí. A gente brincou muito do que fazer e do que não fazer também, por que não, né? O que deu errado, a gente pode compartilhar também. A gente está aqui para dividir com vocês essas práticas e para ser espaço e campo de experiência, né, de troca. Fiquem super à vontade de nos procurar. Vou chamar aqui as nossas pedagogas do núcleo para dar um oi para vocês. A Jéssica e a Cleide, que ficam aqui em BH. Cadê vocês, meninas? Ver se elas conseguem dar um oi aí para a gente. Ver se elas estão entrando. A Cleide está aí. E a Fernanda de Muriaé também. A gente fez uma transição de salas aqui, foi super dinâmico, com o apoio da TI, para a gente poder entrar na sala da professora Marcela. Bom dia. Oi, Ju. Demorei um pouquinho que estava sem áudio, mas agora já apareceu aqui. Então, novamente, bem-vindos, né? Bem-vinda, professora Marcela. Obrigada por aceitar o nosso convite, né? De estar aqui compartilhando conosco. E os professores que estavam na outra sala e já vieram para essa, mas parece que tem alguns novos que não estavam na outra. Então, sejam todos bem-vindos. Obrigada pela participação de vocês. E vamos continuando aí com as nossas partilhas, né, Ju? Com os nossos relatos, que são sempre muito bem-vindos, que agregam muito o trabalho de todos. Obrigada, professora Marcela. Obrigada, professores. Excelente, obrigada, Gé. A Fernanda e a Cleide estão aí também? Conseguem dar um oi? Deixa a Cleide primeiro. Pode ir, Cleide. Oi, eu tô aqui na minha luta aqui com as telas. Oi, professores, bom dia novamente. Sejam bem-vindos a esse novo encontro, né? Para quem estava no encontro anterior, vamos continuando. Professora Marcela, bom dia. Muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada por compartilhar conosco, né? As suas referências, as suas atividades. Nós estamos aí participando de mais uma semana, né, do professor, mais uma semana de formação, de construção, com várias inspirações importantes para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, para a gente começar aí o segundo semestre com chave de ouro. Bem-vindos e, como sempre, estamos à disposição de vocês. Obrigada, Cleide. Fê, você está conseguindo falar aí? Tô. Bom dia, professora Marcela, é um prazer conhecê-la, né? Eu sou daqui de Muriaé, não tive uma aproximação tão direta, né, com o seu trabalho, mas tenho certeza que serão práticas aí bastante interessantes, tá? As meninas falaram muito bem do seu trabalho também, e para os outros professores que já estavam na sala, bom dia novamente, e para os novatos, né, que estão ingressando aí nessa imersão de agora, bom dia também. Nós aproveitamos bastante a imersão anterior e tenho certeza que essa também vai ser muito produtiva. Bom trabalho para todos nós, né? Isso mesmo, Fê, obrigada. E apresentando para vocês a professora Marcela, do nosso curso de medicina. Ela leciona nas disciplinas de, deixa eu ver se eu lembro aqui, habilidades médicas, introdução à anamnese, se ela não tiver sido convidada para outras esse semestre, né, professora Marcela? Uma característica bem legal é que a professora Marcela, ela tem uma experiência muito grande com o nosso programa de facilitadores, é um programa que a gente trabalhou apenas no curso da medicina, e a gente teve muita experiência rica dessa troca, desse acompanhamento, desse processo de facilitação com os professores. Então, ela tem muita coisa boa para contar para a gente. Vem cá, professora Marcela. Olá, a sala gente. É sua. Bom dia. Quero agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, né, assim, a Ju me chamou para um bate-papo. Primeiro, eu quero falar que não é um slide igual ao do Iano. Eu já tentei mudar todos os slides. Primeiro que eu tirei o slide branco com letra preta, porque eu estava arrasada, porque estavam todos brancos com letra preta. Mas eu fiquei arrasada com os meus slides. Não é uma apresentação igual ao do Iano. Vai ser mais um bate-papo mesmo, de uma experiência minha que deu certo, e também vou falar de uma experiência que deu muito errado minha também. Vou trazer coisas erradas também.
Eu acho que é mais. Eu estava brincando, professora Marcela, com a professora Érica na outra sala agora, que professor não erra, gente. Professor é igual pai e mãe, a gente erra tentando acertar, então não é erro, Sim. É teste, é prototipagem. Sim. Mas alguém vai errar para poder pelo menos passar para os outros, né? E aí é mais uma questão de troca de experiências mesmo entre a gente, né? Mas para a gente ver o que realmente deu certo. E acaba que a minha apresentação vem muito de encontro à minha formação. Então, eu tenho uma formação, eu fiz medicina em metodologia ativa, mas a gente está com uma raiva dessa palavra metodologia ativa, a gente nem vai falar muito em metodologia ativa em si. Então, vamos começar. Basicamente, a minha prática, que eu uso muito, é utilizando o brainstorm. Utilizando aí nossa chuva, tempestade de ideias, é uma coisa que dá muito certo no dia a dia. Eu acho que, para dar certo, gente, eu acho que a gente não tem que... Tá todo mundo escutando? Sim? Sim, professora. Beleza. Acho que para dar certo, a gente não precisa de ser aquela pessoa que tem aquelas ideias mais mirabolantes, né? De ter aquela questão de utilizar várias metodologias, de ter várias coisas inovadoras. Eu preciso de fazer uma coisa simples e essa coisa simples que dê certo, né? Então, até aqui o último que eu pergunto sobre aprendizagem ativa, o melhor professor é aquele que utiliza diversas metodologias. Lá no início do programa Facilitadores, nós até perguntamos para vocês, nós fizemos um questionário para perguntar quantas metodologias ativas vocês utilizavam. E aí tinha assim várias perguntas, só que o nosso intuito era muito mais, a gente quer muito mais uma qualidade do que necessariamente uma quantidade. E aí, às vezes, uma coisa simples que você faz, mas que você faz ali, que realmente engaja o aluno, coloca o aluno ali como no centro do seu processo de aprendizagem, isso vale por muito mais coisas, de vários programas, vários aplicativos, isso vale muito mais, né? Eu pergunto muito, isso trazendo para a nossa vivência, eu pergunto muito para os alunos do primeiro período. Eu viro para eles, eu dou aula no primeiro período sobre relação médico-paciente. Eu viro para eles e falo assim, qual que é o melhor médico? É aquele que sabe mais ou aquele que tem uma melhor relação médico-paciente? E a gente sabe que não é o que sabe mais. E aí, então, porque assim, quando vocês já foram em algum médico, então às vezes nem sempre o melhor médico é aquele que é um Dr. House, né, que sabe tudo. Sim, é aquele que realmente senta, conversa com você, conversa de igual para você. E o aluno, gente, trazendo isso para o aluno sente muita falta da gente realmente sentar com ele, conversar de igual para igual, né? Os alunos têm uma liberdade e uma abertura muito grande comigo. Muitos falam muito isso mesmo, sabe? Tipo assim, de às vezes ter professores que se acham num nível a mais do que eles e que ficam ali, que não tratam de igual para igual. É lógico que tem que ter respeito, mas respeito não se diz de um ter que ser superior demais ao outro. E eu acho que na hora que a gente traz o aluno para o nosso lado, a gente ganha muito no processo de aprendizagem dele. E aí, voltando na aprendizagem ativa, a gente tem que pensar, qual que é o objetivo quando eu estou ali? Para mim, o objetivo sempre está focando na aprendizagem do aluno. E para mim sempre é uma fala que eu sempre falo com a Ju, e a Ju fala que gosta muito dessa fala minha, que para mim sempre o aluno tem que ser o centro do seu processo de aprendizagem. Então, ele que tem que estar ali no seu processo de aprendizagem, né? E aí eu vou pensar, como que eu vou atingir esse objetivo? Que foi o que eu conversei com vocês. Eu preciso de várias práticas mirabolantes? Não. Às vezes, uma coisa simples que eu consigo ali fazer com o aluno e eu consigo atingir esse objetivo e eu consigo fazer ele engajar. Os alunos estão assim, né? Quando a gente foi fazer pesquisas com os alunos também já não aguentam mais a palavra metodologia ativa. Tanto que eu tirei a palavra metodologia ativa e coloquei uma aprendizagem ativa. E até a gente viu lá na nossa palestra de segunda-feira que ela falou, que ela não gosta da palavra, né? Ela não gosta da questão metodologia ativa, que a aprendizagem ativa ela tem que estar intrínseca. E eu acho que são coisas que a gente tem que se adaptar, de instigar o aluno a ir em busca do seu conhecimento,
né? O professor não é mais o detentor de conhecimento. E ontem teve até uma discussão disso, porque o aluno ele pode estudar sozinho. Qual que é o papel realmente do professor diante de um aluno que pode estudar sozinho? Então, a gente tem um papel na formação de um aluno como um profissional como todo, não só como é uma questão de ensinar ali o que está nos livros, o que está em artigos. E aí eu utilizo muito o brainstorm. Por que eu utilizo muito o brainstorm? Porque eu trago isso de quando eu estudei mesmo na faculdade, do meu mestrado, que eu tenho mestrado de ensino em saúde, a gente acabou utilizando muito isso. E a Tempestade de Ideias, ela vem aí desde a década de 40, com Alex Osborne, e ela tem uma capacidade ali de explorar muito a capacidade individual em grupo e ajuda muito, gente, muito mesmo, é como se fosse estivesse lá entrando dentro do cérebro do aluno, né? Entrando dentro das caixinhas, pegando aquele conhecimento prévio, porque às vezes um vai dando a ideia, aí o outro fala, nossa, mas é isso mesmo, e aí as ideias vão se entrelaçando, certo? Às vezes eu tô com os alunos, eles falam assim, nossa, eu não sei nada disso. Não sei nada, que se por eles não sabem nada. Mas aí um fala uma coisa, aí você instiga, vai lá e fala assim, mas e isso? Isso aconteceu por quê? Isso por instigar, né? Então aí, instigando, aí um responde, aí na hora que um responde, um já faz um raciocínio, e aí eles vão começar a interligar os raciocínios. No final, eles já conseguem responder o caso clínico, sem necessariamente ter estudado aquilo ali. Certo? E aí o brainstorm para mim vem muito para expandir o horizonte. Então, às vezes, eles que acham que estão ali pequenininhos, focadinhos, que não conseguem atingir aquele objetivo, eles conseguem ver que eles conseguem expandir o horizonte deles. Utilizam muito o conhecimento prévio que eu falei com vocês. E, acima de tudo, que para mim é o principal e mais importante, que coloca o aluno no papel central do seu processo de ensino-aprendizagem. Tá? Eu acho que a gente precisa ir aos poucos ensinando o aluno isso, que ele está no seu papel central ali de processo de ensino-aprendizagem. Não dá para falar para um aluno que pega e faz uma matrícula no método tradicional, que ele está ali no papel central, porque ele está acostumado que o professor vai estar ali, né, meio que vomitando a disciplina toda em cima dele. Mas com o passar do tempo, a gente tem que instigar esse aluno a correr atrás, tá? Porque isso então assim, a gente se tratando aqui, a maioria aqui que está num curso de medicina, por exemplo, o aluno, a vida inteira, ele vai ter que ir sozinho mesmo, né? Então, ele vai lá, ele atende um caso, ele não sabe aquilo ali, que a gente não sabe tudo. Então, ele vai lá, ele vai ter que ficar... Aí, aquele caso vai ser instigar ele, aquilo vai ser um insight para ele, que vai lá e vai estudar em cima daquilo ali. E aí, brainstorm, assim, cada um fala alguma coisa? Não, acaba que a gente tem algumas etapas aí a vencer desse brainstorm. Eu preciso de alguém para direcionar e para cronometrar, preciso de alguém para colocar uma ordem na casa, né? E esse alguém para direcionar e cronometrar pode ser o próprio professor mesmo, né? O professor tá ali para direcionar, né, gente? Igual eu falei com vocês, não para ficar só sendo superior, mandando e vomitando o conhecimento. Ele tá ali para direcionar os alunos. Todos colaborarem sem julgamento de ideias. Isso é muito importante, porque eles precisam entender que, vamos supor, um aluno fala alguma coisa assim, totalmente sem pé, sem cabeça. E aí, ninguém tá ali para julgar ninguém. E é uma coisa que eu converso com eles antes, sabe? Eu falei, gente, vai sair coisas que realmente não bate, mas ninguém tá aqui para julgar ninguém. Igual quando eu coloco os alunos para atenderem, né? Todo mundo vai passar por isso. Vocês têm que aprender a estar aqui e julgar, não julgar. Na verdade, no nosso dia a dia hoje, né? Nós temos que aprender a não julgar ninguém em qualquer área da vida, né? Eu acho que é um exercício diário, né? De acordar e falar assim, não vou julgar ninguém. Acho que é um exercício diário. E ali na sala de aula, os meninos tem que aprender a ter maturidade de realmente não julgar as ideias do outro. A gente pode ajudar a lapidá-las, né? Então, às vezes, se ele fala uma ideia muito
sem pé, sem cabeça, a gente pergunta, mas por que você pensou nisso? Mas e aí? Chegando numa ideia ou outra, e a gente às vezes consegue lapidar e ele consegue fazer ele mesmo enxergar que a ideia dele está errada. E sempre isso acontece, ele enxerga e aí com isso muda a ideia. E aí a gente precisa de registrar as nossas ideias. Como que a gente vai registrar? A gente pode fazer, a gente conversou tanto de post-it aí nesses últimos 2 dias, a gente pode fazer um quadro branco com post-it. A gente pode fazer, eu já usei muito aquela sala de metodologia ativa da Faminas, que aí tem aquelas mesas que a gente pode escrever na mesa, escrevia na mesa, colava post-it na mesa, lá tem vários quadros, né? Pode ser um simples quadro negro. Lá no Simulab agora tem uns quadrinhos que a gente utiliza com giz e que a gente está adorando aqueles quadrinhos. E aí a gente pode usar qualquer coisa, seja uma coisa para anotar, que seja eu pegar, gente, uma famosa cartolina, né? Uma coisa bem antiga. Isso é entregar a idade, falar cartolina, que seja uma cartolina e tô ali em grupo e a gente ia anotando. Eu preciso estar registrando aquilo ali. Mas eu também tenho várias plataformas digitais, né? E aí aqui eu dei 3 exemplos, que é o Mural, o Jamboard e o Padlet. E aí eu vou falar do Jamboard, do Mural para vocês, que é um que eu uso muito e que os alunos gostam, né? Então, assim, ele é um mural colaborativo, certo? Em relação à assinatura, você paga, mas você pode assinar com um e-mail e tem 30 dias grátis. Às vezes eu gosto muito também para a gente ver perspectiva do curso, instigar conhecimento prévio. Então, você está ali fazendo o primeiro dia de aula, né? O que esses alunos sabem sobre... Então, você está dando ali está dando fisiologia cardíaca. E eles já tiveram alguma coisa sobre fisiologia cardíaca antes. O que esses alunos sabem sobre fisiologia cardíaca, né? Então, ali você pode instigar aquilo ali e os alunos participando, certo? E aí, então, eu vou entrar aqui nesse mural para vocês verem. Tá. Tá todo mundo vendo? Vocês estão vendo o mural? Sim, professora. Sim? Ótimo. Então, gente, aqui é um mural em branco, né? Como que eu vou fazer? Eu venho aqui eu posso pôr os textos, e aqui eu acabo fazendo um quadrinho. Faço um quadrinho porque eu vou separando isso por áreas. Então, vou pôr aqui como se fosse perspectivas. Professora. Oi. Você está compartilhando o slide ainda. Os quadrinhos não estão aparecendo. Não, porque me falaram que o mural estava aparecendo, então peraí. Agora foi. Isso, certinho. Então, gente, aqui estava um quadro em branco. Eu vim aqui e compartilhei e coloquei um quadro, certo? E aqui eu coloco um título, estou colocando aqui perspectivas, assim, estou fazendo como se estivesse fazendo um primeiro encontro com os alunos, né? Perspectivas do curso ou o que seja. E aqui os alunos começam a colocar post-it e começam a escrever. Todos escrevem ao mesmo tempo. Aqui eu vou compartilhar com esses alunos e todos entram ao mesmo tempo. Eu posso colocar o e-mail de todos ou posso pegar o link e enviar para todos, igual a gente envia. Então, eu posso ter aqui 30, 50, todos os alunos ao mesmo tempo. Às vezes vira uma bagunça, porque um pega o quadradinho do outro, mas eles mesmos depois eles conseguem gerenciar. Às vezes, para a gente, é mais complicado do que para eles, porque eles entendem muito mais de tecnologia do que a gente. Mas eles conseguem lidar muito bem com isso. E eu já tive muito feedback bom dos alunos com o mural, certo? Então, eles gostam. Então, eu acho que aqui é um excelente para brainstorm. É um excelente para chuva de ideias. E aí, aqui eu vou dar um exemplo para vocês de como que eu
faço isso, trazendo isso para um caso clínico. Na minha prática mesmo. Então, aqui eu vou dar um exemplo de um caso clínico, que eu fiz até foi com a Liga, né, com a Liga da faculdade. E aí, é um caso clínico sobre mau hálito. O paciente vem querendo fazer um exame com uma endoscopia por causa de um mau hálito. Então, vou acabar lendo o caso clínico, né, porque a gente não pode, como diz o Ian, a gente não pode deixar nada sem ler, né, porque só passar, só para ilustrar, mas então eu vou ler. Então, o motivo da consulta é que era uma endoscopia para ver o meu mau hálito. Paciente do sexo feminino, 17 anos, consulta-se para solicitar uma endoscopia digestiva alta devido ao mau hálito, que está piorando nos últimos 2 meses. Segundo a mãe, a paciente está muito deprimida com esse problema, o que tem levado a certo isolamento social. Relata fazer controle periódico com dentista e faz uso regular de fio dental e escovação adequada. Usa enxaguante bucal com álcool com regularidade. Mesmo assim, tem acordado com a língua brancacenta e ressecada. Nega ser respiradora bucal. Alimentação regular, ingerindo menos frutas do que considera adequado e ingere pouca água. Nenhuma internação ou comorbidade, nega o uso de drogas ilícitas, faz uso de anticoncepcional oral, há 6 uso de isotretinoína. 6 meses em uso de isotretinoína. E aí, peguei e dei um caso clínico. Então, primeira coisa, então os meninos já sabiam que aquilo ali era um quadro de halitose, né, que era mau hálito, e me deu qual que é a etiologia? E aqui está o quadrinho que eles mesmos fizeram, eu printei e coloquei aqui. Porque, gente, eu gosto muito de fazer esse exercício usando conhecimento prévio, tá? Então, eu vou lá, dou um caso clínico antes de eu dar o assunto, antes de eu dar a matéria daquilo ali. Então, vou lá, dou o caso clínico, resgato o que eles têm de conhecimento prévio, porque isso instiga eles. Porque na hora que eles vão estudar, eles vão falar, nossa, eu não sabia isso, eles prestam mais atenção, sabe? Então, isso aqui, eles não tinham tido nem nada sobre o assunto. Então, a gente colocou diversas etiologias para em si, que são os de amarelinho. E para essa paciente nossa, levando em consideração, a gente colocou quais que seriam as possíveis etiologias em vermelho. Então, aqui a gente organizou, isso aqui foram vários alunos, eu tinha uns 70 alunos, os que estavam repetidos a gente tirou para poder realmente montar o nosso mural bonitinho, e aí a gente organizou para poder tirar a foto. E aí, partindo para o diagnóstico, então, diante da nossa paciente, diante, né, do quadro, o que eu iria fazer de exame para essa paciente? Então, eles foram lá e colocaram quais seriam os exames que eles achavam. Então, isso é realmente um brainstorm, é uma chuva de ideias. Eu acho que é isso, eu acho que é isso, né? E saíram várias ideias. Inspirar o ar e soltar o ar e analisar, cheirar o ar a certa distância, né? Então, assim, às vezes eles não sabem o nome correto, mas isso aqui de inspirar e soltar o ar e analisar ele a certa distância, isso está correto, né? Então, assim, várias ideias que às vezes eles acham que é mirabolante, mas está correto. E aqui a parte do tratamento. O que eles achavam? Como que a gente ia tratar aquele paciente? Também com uma chuva de ideias. E aí eles vão colocando os post-itzinhos, alguns que eram iguais, eu falei com vocês, a gente acabou deletando para não ficar com uma poluição mesmo visual, e deixamos só esse. E aí, o que eu fiz depois? Nós pegamos, eles foram, estudaram, e a gente reuniu para realmente ter a aula sobre aquele assunto, sabe? Então, eu acho assim, eles instigam eles a estudar, eles gostam e eles conseguem ver que eles sabem, mesmo sem ter o assunto. Isso para eles é importante.
E não é uma coisa assim mirabolante de ficar assim utilizando várias coisas, né? Então, às vezes eu posso utilizar tipo, numa sala de aula, utilizando um post-it ali escrito. A professora Natália está até respondendo aqui que utilizou o próprio Teams. Sim, a gente tem um quadro branco aqui no Teams que a gente pode utilizar e que dá super certo também. Então, é mais para trazer o aluno, gente. Então, não necessariamente eu preciso de fazer várias coisas. E aí, para dar uma finalizada, antes da gente bater um papo, que eu queria saber quais são as experiências de vocês, eu vou falar um pouco do que já deu errado. E aí, por relatos de aluno que já me falaram. Uma coisa que deu muito errado, Kahoot. O que vocês já fizeram com Kahoot? Vocês tiveram boa experiência com Kahoot? Primeiro, Kahoot tem uma musiquinha horrorosa. Por mais que tem como tirar, mas ela tem uma musiquinha horrorosa. Ele dá aquele desespero para o aluno responder. O Kahoot, você espelha a pergunta, ele tem que olhar, porque não é alternativa A, B, C e D, ele tem que olhar se a alternativa que ele quer, se é um triângulo, se é um quadrado, se é uma bolinha, ou se é um retângulo, um losango, e qual que é a cor. Ainda bem que tem um desenho, porque quem é daltônico também não consegue entender, né? E aí ele tem que mudar a tela dele, porque muitos alunos acabam fazendo isso no computador. Aí ele muda a tela dele para realmente ir lá e marcar. Eu já tive vários alunos que marcam errado porque confunde os símbolos e eles ficam muito desesperados. Então, eu tive um dia, porque assim, quando surgiu o Kahoot, a gente fazia Kahoot, a gente achava que os alunos amavam Kahoot. Aí eu tive um dia um aluno que falou assim, nossa, professora, eu odeio Kahoot. Aí eu falei, por que você odeia? Ele falou, não, é uma coisa que a gente fica desesperado, vai lá, fica desesperado, que aí tem tocando, eu não consigo lembrar de qual desenho que era, e eles realmente, isso aí, não estou realmente ajudando ele no processo de conhecimento, processo de ensino e aprendizagem. Estou instigando mais uma coisa muito mais desafiadora. Acho sim legal a gente utilizar gamificação, eu uso muito gamificação, né? Algumas vezes eu uso gamificação com brindes de quem acerta mais ou não, mas eu acho que não tem que ficar estimulando tanto eles ficarem competindo entre si, né? Eu acho que a gente está ali para aprender e não ficar competindo, né? Então, assim, eu vou lá, uso o game, mas eu parabenizo quem acertou mais. Quando eu faço aulas presenciais utilizando gamificação, eu levo chocolate para todo mundo. Então, para ninguém sair perdendo. Eu dou chocolate para todo mundo. E aí, quem acerta, tipo, eu dou uma barra de chocolate. Tipo, na verdade, primeiro, segundo, terceiro lugar, eu dou uma barra de chocolate. Mas todo mundo ganha chocolate. É mais para a gente não ficar assim, só um que é melhor, né? Eu acho que todos ali estão ali para aprender e todos são bons, né? Então, assim, eles ficam muito desesperados, né? Então, assim, os alunos me passaram um feedback que eles não gostaram, certo? E aí, em relação à gamificação, eu falei com vocês, eu gosto muito de gamificação para avaliação de conhecimento prévio. Eu acho que é o que mais eu uso gamificação, para avaliação de conhecimento prévio mesmo. Mas o que eu realmente, assim, que não deu certo de prática minha foi utilizar realmente o Kahoot. Marcela, e é muito legal que a professora Érica trouxe um pouquinho agora mais cedo a prática dela com o Kahoot, justamente nesse ponto que você está falando, para levantar conhecimento, para fazer uma avaliação diagnóstica, para sentir a turma, e não efetivamente para trabalhar o conteúdo, porque ela teve uma experiência, ela tem experiências com a área de exato, que são extremamente desafiadoras, né? Como trabalhar números. Então, ela usa muito game, mas ela trouxe essa experiência também de trabalhar com levantamento de conhecimento prévio para poder ajudar e não gerar ansiedade. A professora Mônica falou aqui que nesse sentido do desespero dos alunos, a seleção da ferramenta é muito importante.
temos alunos com distúrbios de ansiedade e algumas atividades podem ser gatilhos para esses distúrbios psicológicos. Perfeito, professora Mônica, principalmente no remoto, né? A musiquinha do Kahoot é desesperadora, todas, eu já testei todas. Aí você tira a música, mas assim, e aí eu acho que eu já testei, eu não gosto. Eu uso muito o Socrative. E eu faço uma aula que eu vou dar uma aula específica sobre complicações de cirrose. E aí eu vou falar de 4 complicações. E aí, antes de cada complicação, eu faço uma questão no aplicativo para eles verem o que eles sabem daquilo ali. E aí, quando eu estou aplicando a questão, eles já ficam prestando atenção, aí eles não se sabem ou não. E aí, na hora que a gente vai discutir, ver se erraram ou não, eles prestam muito mais atenção na aula. Então, eu utilizo muito gamificação para avaliação de conhecimento prévio. Professora Marcela. Sim. É Cleide falando aqui. É muito importante salientar a importância da avaliação diagnóstica, né? Assim, que o professor conheça a sua turma, que o professor conheça os seus alunos, para adequar a atividade para aquela turma, para aquele grupo de alunos. Foi até o que a professora Natália colocou aí no chat, né? Acho que as ferramentas também estão ligadas à disciplina e às áreas, porque os alunos acabam tendo perfis diferentes. Sim. Quando você conhece os seus alunos, quando você conhece a sua turma, é mais fácil direcionar o tipo de atividade e o foco, né, que você vai, onde você pretende chegar, o objetivo que você pretende com aquela atividade. Era só essa observação que eu queria fazer. Sim, isso mesmo. Eu gosto muito de fazer esse diagnóstico inicial, né? E acho que é importante, mesmo assim, no início de semestre é legal, no final de semestre também é legal, né? Para saber, às vezes, o que ficou de lacuna de conhecimento, né? E às vezes o que pode trabalhar mais. Até às vezes por um feedback do seu próprio trabalho, né? E aí, voltando mesmo para a chuva de ideias, para a tempestade de ideias, e eu acho que lá na tempestade todo mundo tem o seu momento, todo mundo tem a liberdade de colocar a sua ideia ali, sem ser julgado, sabe? Eu acho que muito, muito legal essa questão de trabalhar utilizando brainstorms. O professor Marcelo, o professor Diego fez uma pergunta aqui, aí da medicina. A agenda do Teams tem alguma ferramenta disponibilizada na faculdade? Eu acho o Mentimeter sensacional, ele colocou aqui. O que você quis dizer com a agenda do Teams, professor Diego? Explica aí pra gente um pouco. Além do Teams. Beleza. Na verdade, o que acontece de ferramentas institucionais, professor Diego? A gente traz o Teams como uma integração da Microsoft, que é a ferramenta institucional da Faminas. Então, dentro dessa possibilidade da Microsoft, tem vários recursos. Amanhã a gente vai ter um bate-papo às 19 horas sobre como utilizar as ferramentas a seu favor. Então, é muito legal que o pessoal da equipe de tecnologia, com a gente do Núcleo Pedagógico, vai bater essa bola com vocês sobre qual ferramenta e o porquê usar. Então, a gente vai trazer algumas possibilidades do Teams, né, da Microsoft, do Office, né, do pacote Office para contribuir com vocês. Já fica aí a dica para o convite de amanhã, tá? E aí o Diego disse que realmente na forma gratuita dele, ele só libera 3 slides, né? Uhum. Aí a gente acaba não podendo utilizar. Mas eu acho que às vezes, né, a gente tem que realmente mudar um pouco a nossa visão. A gente começar, talvez, a investir em algumas coisas assim, que eu acho que é o nosso futuro, né? A gente escolher uma que talvez vai usar. Agora, eu vou ser muito sincera, o mural. O mural, ele dá 30 dias grátis. E eu vou mudando os e-mails e vou fazendo. Nunca tive problema. Vou mudando e-mail, faz um novo e-mail, vai fazendo e vou conseguindo lidar com isso, né? Então, assim, algumas coisas a gente compra. Já comprei aplicativos de montar vídeos, né? De montar vídeo de aulas. Mas a gente vai se organizando aí. E aí, gente, eu queria saber de vocês, o que vocês tiveram de práticas, principalmente de práticas ruins,
que eu queria saber, assim, o que vocês fizeram, que falaram que não deu certo. Essa prática de brainstorms, eu como facilitadora, eu conversei muito com o pessoal da saúde do adulto para discussão de casos clínicos lá no Simulab. E eles gostaram muito, me deram um feedback bem legal quando eles utilizaram eles, sabe? E aí eu queria saber o que vocês fizeram realmente, que deu... Professora Marcela, que é a partilha de vocês aí Isso. nesse momento. Conta pra gente o que deu ruim ou o que deu bom. Uma experiência legal também, né, professora Marcela, para você trazer para o pessoal, foram as atividades avaliativas processuais, né? A gente fez essa integração aí com os professores, acho que esse segundo semestre pode ser riquíssimo para vocês, essa partilha, essa troca, essa aproximação das disciplinas, né? Pode falar no chat, professor Diego, se vocês quiserem abrir a câmera, a gente pode habilitar para vocês, eu peço para os meninos aqui, o Vitor e o João estão à disposição, me avisa quem quiser abrir a câmera que a gente habilita para vocês, tá? E é muito legal quando você aproxima de outras disciplinas, né? Porque aí você consegue interagir com as outras disciplinas e complementar, porque principalmente a gente teve isso, né, Marcela, na medicina, são conteúdos muito intensos e densos, né? Então, quando você aproxima as disciplinas, obviamente não forçando a barra, a gente falou isso muito, né, Marcela? Mas isso, eu acho que é legal até você falar isso, aproxima. Ju. Eu acho que a gente tem um papel de tentar deixar as coisas um pouco mais leves, né? A gente vem conversando muito sobre isso, tá tudo muito pesado. Tudo muito pesado para todo mundo. E eu acho que a gente não tem que ser carrasco com ninguém. Eu, quando eu formei, eu achava que eu ia ser uma professora super carrasca. E que eu era uma pessoa meio um pouco carrasca, eu acho. Mas eu acho que com a maturidade eu aprendi a ser uma pessoa mais leve. E com isso, eu acho que a gente tem que tornar as coisas mais leves. Isso vem de encontro ao que eu falei lá no início. A gente tem que trazer o aluno para a gente. E isso vai influenciar assim, muito diretamente com a aprendizagem dele. Essa boa relação com o professor, essa relação de igual para igual, essa relação de deixar tudo mais leve. Uma aula pode ser muito proveitosa, mas pode ser leve, você pode conversar, né? Pode conversar com várias coisas, de tudo com eles, ter um momento de conversa, mas ter um momento de aprendizagem também. Aqui, eu vou pedir para os meninos habilitarem o professor Diego, que ele está fazendo um relato tão legal aqui. Né? Vê se vocês conseguem aí, Vitor e João, por favor, habilitem aí o professor Diego, para ele falar para a gente dessa prática. Professor Diego Dias. Quem mais quiser contar para a gente, fiquem à vontade, pessoal. Adorei aquela imagem do desespero. Vocês estão ficando desse nível assim, daquela imagem, descabelados assim, com as práticas? Pode habilitar seu áudio, professor Diego. Bom dia. Bom dia. Tudo jóia, Marcela? Tudo bem? Tudo jóia. Bom, então, eu tive, assim, 2 semestres já, basicamente, né? 2 não, né? 3, por essa ensino à distância que, querendo ou não, a gente tem que se adaptando às coisas, né? Uma das coisas, assim, que eu, na última semestre eu fiz, diante da indisponibilidade de ficar presencial, foi tentar fazer com os alunos uma forma de levar para eles até o aprendizado de telemedicina, que é uma coisa que não tem como a gente fugir dela mais. Então, nós fazíamos simulações de caso de atendimento de pacientes com queixas neurológicas por telemedicina. Então, eu era o paciente, eu mesmo me colocava no papel do paciente e eles faziam um atendimento completo, inclusive com os exames físicos por telemedicina, sabe? Então, nós conseguimos essa parte aí ser bem interessante. A maior dificuldade que eu ainda sinto, assim, que eu, com Mentimeter, e aí por isso que eu pego muito nesse aplicativo, porque ele me ajuda muito, é as aulas teóricas, sabe? Eu acho inviável aulas teóricas à distância com duração superior a 60 minutos. Minhas aulas são feitas para durar 60 minutos, sabe? Eu falo isso porque Diego, eu acho que até presencial é inviável assim, 60 minutos, né? Então, assim, eu dava tirando isso. Tirando a aula do Iano de ontem.
E os meninos questionavam muito, assim, tem professor, às vezes, que dá 3 horas de aula teórica, sabe? E vai apontando as coisas com a seta do mouse, só que a velocidade de movimentação do mouse não acompanha a fala. Então, acaba que enquanto ele está falando de uma coisa, o mouse está apontando a outra coisa que ele queria ter falado ainda. Então, muita dificuldade nesse sentido da parte teórica. Com o Mentimeter, eu consigo uma interação maior com os alunos. Então, eu descrevo casos clínicos que eles vão me respondendo em tempo real, e em tempo real eles já vão vendo as respostas, o que está certo, o que está errado. Eu consigo ter uma interação maior para segurar eles, para conseguir segurar eles na frente do computador, sabe? Em relação às aulas teóricas. Porque, realmente, assim, uma aula teórica é um pouco mais densa. Dentro da Saúde do Adulto 2, que é a matéria que eu dou, eu tento ilustrar o máximo com casos clínicos, mas, querendo ou não, assim, eu programo minha aula para ser uma aula de, no máximo, 50 minutos, mas ainda fica uma aula densa, né? E eu acho que acaba que o que segura eles na Saúde do Adulto 2 é a dificuldade da matéria. Porque se fosse um pouquinho mais tranquilo, eu acho que fica pesado isso, sabe? Por isso que eu pergunto em termos de ferramenta, o que a gente tem disponível, assim, para tentar segurar eles mais, sabe? Nesse sentido. E eu falo do Mentimeter porque foi a minha experiência, sabe? E eu fiz isso mesmo, que a Marcela falou assim, eu vou tentando arrumar um jeito de usar mais de 3 slides, mas assim, já não consegui muito usar não, sabe? É o limite mesmo. E o desafiador é que essas áreas da saúde em si, né, elas são áreas muito práticas. Então, o aluno tem uma ansiedade muito grande, a gente percebeu, né, nesse período de aulas remotas, de estar em prática com vocês, né, em várias áreas. O pessoal da biomedicina aí, da enfermagem, trouxe para a gente essa ansiedade do aluno de praticar. E aí, às vezes, os vídeos, as simulações, essas práticas que o professor Diego trouxe de troca da telemedicina, que já é uma realidade, é algo bem, bem rico, assim, né? Muito legal o seu relato, professor Diego, obrigada. Professora Fernanda, deixa eu ver se a gente te habilita aí também, para você compartilhar uma estratégia que deu certo. Que a gente fica lendo, e aí ouvir vocês é tão mais legal, que a gente às vezes vira aluno, né? Sim. A gente não liga a câmera. A professora Fernanda é nossa facilitadora também? Não, é a outra Fernanda. É outra Fernanda, é Xará. Vê se os meninos... João, vê se você consegue habilitar a professora Fernanda, se ela toparia contar para a gente esse relato dela. A Érica, a professora Érica, disse lá em cima que ela vai pegando os gratuitos e vai passando de um para um, né? Que é o que eu realmente faço, assim, de não pagar nenhum, é igual eu vou trocando de e-mail pro mural. E aí, assim, às vezes eu já paguei um, e às vezes a gente paga, mas assim, aquele que a gente mais identifica, assim, o mural eu acho que eu pagaria, porque eu gosto muito dele, mas e a gente vai rodando nos aplicativos, e tem vários, assim, ontem eu estava pesquisando para mural colaborativos, e tem vários que a gente nem conhece, tem vários. A gente pode ir rodando entre eles. Eu tô vendo que o professor Vitor tá aí, ele vai brigar comigo, mas ele é nosso facilitador, e ele fez um relato super legal pra gente de podcast. Ele vai brigar comigo agora, mas se ele quiser contar pra gente, né, Marcela? Sim. Como que ele trabalhou o podcast aí com os alunos. Pascal tá aí com a gente também. Eu acho que foi um relato muito legal. Se você puder mostrar pra gente, professor Vitor, você tá aí? Ver se a gente conseguiu habilitar a professora Fernanda e habilitar o professor Vitor. Os meninos da TI vão brigar comigo depois. Aí o Marcelo falou que fez podcast. Fernanda está esperando habilitar. Deixa eu ver se os meninos estão conseguindo. E o Vitor também, né? Esse podcast é muito legal, essa experiência que o Vitor fez. Acho que é muito legal trazer para vocês. Vitor, você tá parecendo aluna, hein? Pode ser só por áudio. Faz podcast, né, Vitor? Conseguiram, professora Fernanda, meninos? Do Vitor tinha uma historinha, foi super legal o podcast dele. Ontem eu vi um relato de um professor
que a atividade do ambulatório, para eles contarem o relato de caso, em vez de escrever o relato de caso do paciente que eles escreveram e fazer uma revisão bibliográfica, era gravar um podcast. Uhum. E eu achei super interessante, eu fiquei pensando sobre isso ontem, assim. Um aluno que me contou, e depois eu vou começar a lapidar melhor isso, porque eu achei bem legal. Você pode até no carro, escutando o podcast do aluno. Eu falo que, assim, quando a gente teve essa experiência de trazer vídeos, né, para a gente gravar e usar vídeos como objeto de aprendizagem, não é todo mundo que tem muita habilidade com vídeo, sabe? Então, às vezes, como o Iano disse ontem, a gente, às vezes, também não precisa forçar a barra para poder trabalhar com o vídeo se a gente não tiver tão à vontade. Então, usa esses outros recursos. O podcast é algo que o aluno escuta muito, ele tem essa prática e acho que é algo muito legal. Oi, professora Fernanda, tudo bem? Bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom dia. Eu não estou no escritório, que minha ajudante está limpando, então estou no quarto, aí eu tive de desfocar meu fundo, que eu não estava esperando ser convidada para falar. A Fernanda Freire que é a facilitadora, eu sou Fernanda Torres. O que eu gostaria de compartilhar de patologia médica é o seguinte, eu noto que os meninos ainda têm, no quarto período, ainda tem uma imaturidade na diferenciação, né, do que são evidências e do que são fatores de risco. E isso é bastante importante, né, para que eles construam um raciocínio clínico mesmo em relação a determinada patologia. Então, esse semestre eu decidi fazer com eles uma análise sequencial do caso clínico. Então, eu disponibilizava na primeira semana algumas informações do caso clínico, que continham tanto fatores de risco quanto evidências. Aí, nesse primeiro momento, eles tinham que discutir, eram feitos trios, mas foram 4 casos clínicos, e aí tinham trios que tinham o mesmo caso clínico. Mas todos os trios poderiam conversar entre si. E aí eles tinham que determinar nessa primeira semana, por exemplo, né, tentar uma separação de evidências, fatores de risco, evidências gerais, evidências específicas, para uma primeira possibilidade de diagnóstico que eles iriam propor. Aí eles já faziam essa proposta de primeiro diagnóstico, né, com aquelas pequenas informações que eles tinham inicialmente. E aí depois, na segunda semana, eu disponibilizava mais informações. Eu terminava a primeira semana falando: o médico solicitou determinados exames, né, laboratoriais, exames de imagem. Aí, na segunda semana, eu disponibilizava o resultado desses exames, né? E aí, eles tinham a possibilidade de manter o mesmo diagnóstico inicial, argumentar quanto a isso, ou modificar um pouco o diagnóstico inicial, ou acrescentar informações no diagnóstico inicial. E isso eu fui fazendo durante 5 semanas. Parece muito, mas deu tempo de eles raciocinarem e entenderem que o diagnóstico é uma construção do pensamento, né? Que o diagnóstico ele tem que ser o diagnóstico exato, o mais específico possível, ele tem que ser pensado com muita cautela. E para que isso aconteça, né, o profissional médico ele tem que ter paciência mesmo no entendimento de todo o contexto daquele paciente, na especificidade daquele caso, né? E aí, alguns grupos, por exemplo, a proposta inicial deles, na hora que chegava lá no final da 5ª semana, eles viam que aquilo que eles pensaram inicialmente era completamente diferente daquilo que, na verdade, era lá no final, né? Então, com isso, eu notei que eles tiveram mesmo a construção do pensamento científico, do pensamento clínico, né, para ir amadurecendo e facilitando para as práticas clínicas que vêm a partir do 5º período, né. Então, essa foi uma experiência agora desse semestre que eu achei bastante valiosa e que eu sentia o amadurecimento dos meninos no decorrer dessas semanas, porque aí no final eles tiveram que, além de tentar fechar um diagnóstico mais completo possível, eles
conseguirem determinar de fato, para aquele diagnóstico específico, quais seriam os fatores de risco que foram apresentados no decorrer das semanas, quais seriam as evidências gerais, as evidências específicas que foram apresentadas no decorrer da semana. Muito bom. Juliana está sem áudio. Eu fico sem áudio, porque eu deixo vocês falar que eu falo muito. Perfeito, professora Fernanda, e acho assim, quanto foi desafiante para vocês da área da saúde resgatar esses alunos e trazê-los para esse processo do diálogo também, né? Que é muito importante. E aí eu queria ver se o Vitor compartilha com a gente a experiência do podcast, que eu acho que foi super rico e vai deixar uma prática aí para a gente também. Vitor, você está aí? Não precisa aparecer na câmera, não. Pode compartilhar a sua tela. Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos, sim. Então, vai ficar no áudio mesmo. Fui pego de surpresa também aqui, estava mexendo em outras coisas. Eu faço essas coisas, né, Vitor? Você já sabe, né? Matando saudade, né? É verdade. Então, pessoal, a prática, né, do podcast, acredito que até outros professores também tenham feito isso durante, né, esse tempo de ensino remoto. Você tem aquele slide aí, Vitor, que você compartilhou com a gente no programa? E eu teria que procurar. Posso ir falando enquanto eu vou procurando aqui. Tá. Então, a questão do podcast é interessante para fazer igual a professora Fernanda acabou de falar, da questão da construção do raciocínio para o médico, mas isso se aplica a qualquer área, né? Não necessariamente só a medicina, mas qualquer área, né, de saúde, exatas, né, engenharias, etc. Todo o processo tem uma construção de raciocínio. Então, através do podcast, a gente encoraja os alunos a pegarem o que eles aprenderam, igual a Marcela falou, o que eles têm, às vezes, de conhecimento prévio, e às vezes você propõe um problema e eles vão te explicar através de uma gravação de um podcast. Isso é muito bom para a gente agora nessa primeira etapa, para a segunda também, mas essa primeira etapa que a gente vai bolar algum tipo de atividade processual, né, que tem a construção de um processo. É interessante, então, a gente às vezes bolar um podcast, que é uma coisa que às vezes o aluno vai fazer, vai mandar para a gente ouvir, ele vai construir o raciocínio para responder o problema que a gente está propondo, e aí, assim, a gente consegue avaliar ele de uma maneira processual, né? Fica a dica aí para quem ainda não tem ainda nada bolado para fazer, por exemplo, né, nessa primeira etapa de atividade processual, né? Então, a gente pode dividir os alunos, exigir que cada aluno participe ativamente falando, explicando alguma parte do trabalho, isso pode ser até pontuado, e aí, através desse podcast, de contar essa historinha, de contar como o raciocínio vai se desenrolar para você resolver um problema, e aí isso vira uma atividade, né, mais dinâmica, que o aluno vai gravar, cada um pode gravar na sua casa um pedacinho e mandar para o outro ajudar a responder, e depois constrói esse produto final e manda para o professor. Enquanto isso, eu vou procurar aqui, eu já nem lembro, desde o semestre passado que eu não abro minhas pastas de professor, né? Então, eu vou procurando aqui, qualquer coisa eu te aviso. O professor Diego falou sobre o e-book, eu achei muito legal, até comentei aí que o e-book, quando o aluno cria, né, esses guias de bolsos, e-books, essas propostas de construção de material feito por eles mesmos, portfólios, várias práticas que vocês já fazem, é metacognição, né, porque ele consegue criar e absorver ali o conteúdo quando ele está criando, quando ele está construindo, quando ele está fazendo, né? Tem que pesquisar, tem que buscar, tem que recortar. Ontem a gente estava conversando sobre isso. Conteúdos da área da saúde são muito densos, né? Como que é legal trabalhar com essas referências, né? Para a gente não ficar preso a slide e trazer essas ferramentas que o professor Diego falou do e-book, que isso ele vai levar, assim, como registro, né? Como referência ao longo da carreira aí, construindo... Então, eu posso passar rapidinho agora, eu achei aqui. Achou, Vitor? Boa. Vou passar um que eu fiz com a farmácia no passado, na disciplina de bioquímica. Eu faço esse trabalho normalmente com os alunos para fazer um fechamento, a parte de metabolismo, diabetes, né? Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Eu já nem lembro, o time já mudou tanto do semestre passado para cá. João e Vitor, ele está habilitado para compartilhar também? Só um minutinho. Compartilhar ainda não está, não. Peguei todo mundo de surpresa, assim que é bom, tá vendo? É assim que vocês têm que fazer com os alunos, gente, tá vendo? Na palestra de ontem, ele falou que a gente tem que treinar, né? Quem sabe faz ao vivo do Faustão, né?
Deixa eu colocar aqui. Ó, esse é um podcast, não sei se já apareceu para vocês. Aqui tá ok para mim. Tá, eu projetei e botei grandão para vocês verem. Então, isso eu fiz com o pessoal da farmácia semestre passado para fechamento, né? Então, tem aquelas... Não fiz ainda, né, todo o tratamento do Iano, né? Então, vocês estão vendo aí um recorte horroroso, né? Um recorte de figurinhas, igual ele falou na apresentação de ontem. Mas é justamente essa coisa ativa, né, que a Marcela veio falando nessa apresentação de hoje, que a gente tenta exigir dos alunos, principalmente nessas atividades que não são prova. Então, aqui, né, tudo faz parte da nossa sala virtual. Então, para a farmácia, eu fiz isso ano passado, para fechamento, terceiro período. Então, eu contei para eles uma história muito curta, então é um problema relativamente simples, né, que eu criei um restaurante com o meu nome. Então, um paciente diabético tipo 1, lendo o cartaz acima, que seria esse cartaz aqui, né, decide experimentar o novo restaurante da cidade. Havia esquecido de trazer consigo sua maletinha com glicosímetro e insulina de seu tratamento, mas não havia problemas, pois não levava muito a sério seu tratamento. Era jovem, tinha apenas 30 anos e achava que conhecia sua diabetes, que surgiu quando tinha 10 anos de idade. Ficou surpreso com o tal cardápio, só constavam 2 pratos, ou melhor, 2 baldes. Mal acreditou no que leu. Então eu dou para eles 2 alternativas, um balde de suspiro com refrigerante adoçado e um balde de alface com azeite e sal. Então são 2 situações hipotéticas interessantes para eles explorarem a questão do metabolismo e a diabetes, né? Então eles vão decidir qual tipo de refeição, né, qual tipo de intervenção então, nutricional que esse paciente diabético tipo 1 vai ter, e eles vão então explicar qual o impacto dessa alimentação no metabolismo, né, e consequências na saúde, inclusive em resultados laboratoriais que esse paciente diabético vai desenvolver após cada uma delas. Então eu, né, mostro para eles os temas sugeridos. Eles podem gravar isso aí, né? Então eu coloquei no caso que todos os participantes teriam que participar ativamente, falando. No caso, eles gravaram isso no PowerPoint, então é uma ferramenta, como a Juliana falou, está dentro do pacote Office, todo mundo tem acesso, basta então fazer a gravação do slide, e aí eles mandam depois para o professor, e o professor analisa todo o desenvolvimento do conhecimento a partir desse podcast. Era esse slide, Ju? Era isso mesmo. Ou parecido, né? Não, porque eu achei muito legal esse compartilhamento de práticas. Eu estou acabando de responder o professor Diego aqui, acabo compartilhando com vocês. O professor Marcelo também disse, olha que bacana, que ele criou um e-book com o aluno dele, e esse e-book, hoje ele é monitor da matéria, né, esse aluno. Então, ele usa, né, professor Marcelo, esse e-book para replicar aí o que ele construiu de conhecimento. Isso até ajuda e facilita na monitoria, né? Que é um material construído por ele. E aí eu estou dando essa sugestão que o professor Diego ampliou o olhar aí para a gente construir. Olha que bacana a cocriação, né? Estamos pensando aqui em ferramentas para a gente trabalhar audiobooks, e a gente pode... os meninos da TI estão aí, a gente pode construir, porque a gente pensou nisso com as atividades avaliativas processuais para vocês, a Gi está aí, a facilitadora também, a Dani, a gente pensou para fazer esse compartilhamento de práticas, porque muitos alunos gravaram vídeos nas atividades avaliativas processuais esse semestre, não sei se todo mundo teve essa experiência, e a gente pensou como é que a gente compartilha isso para que cada professor faça a sua avaliação, e aí conseguimos construir uma pasta dentro do SharePoint, onde todo mundo sobe ali os vídeos, e aí os e-books, audiobooks, achei muito chique, professor Diego, os audiobooks podem ser construídos dentro desse ambiente, que é o ambiente da Microsoft, né, o SharePoint, que é um espaço institucional, respondendo a sua pergunta aí de engajamento, da Microsoft institucional, que a Faminas comprou esse acesso a essas licenças, a esses espaços. Inclusive, não sei se eu estou falando besteira, os meninos da TI estão aí, podem me corrigir, mas tem muito espaço livre para a gente subir esses conteúdos, para a gente explorar, para a gente aproveitar. Se a gente gastar todo o espaço, a gente pede para a diretoria aumentar, porque significa que a gente está usando e está dando certo. Mas acho que até então a gente teve uma experiência legal, a Dani e a Gisele, as professoras aí, facilitadoras estão aí, a gente usou esse semestre esse recurso, e acho que é uma proposta muito legal, podem fomentar isso nos alunos, que a gente apoia vocês na construção dessa biblioteca de audiobooks.
A Fernanda também diz que os alunos são muito criativos, que nos vídeos e podcasts ficaram bem empolgados. Acho também que é uma forma de trabalhar as habilidades múltiplas deles, né? A gente vê muito isso no Gardner, como que as inteligências múltiplas são exploradas. Tem aluno, e a Cleide disse aí no início, como que é legal conhecer o perfil da turma, o perfil do aluno. Tem aluno que vai querer escrever, não adianta. Tem aluno que vai querer falar no vídeo, tem aluno que gosta de usar mais o áudio, né? Tá todo mundo no TikTok, né? Eu ainda não entrei, mas tem todo mundo, a gente vai, tô tentando ainda entender o TikTok para ver se a gente consegue explorar para aprendizagem. Eu fico um pouco receosa ainda com esses recursos, mas quem sabe, não sei, o céu é o limite, né, para a gente poder explorar essa criatividade, né, professora Fernanda? E o PowerPoint, porque o professor Diego está dizendo aí, o Vitor deu o exemplo, e ontem o Iano fez a apresentação dele toda no PowerPoint. Acho que uma professora, esqueci quem que foi, acho que é a professora Mônica, que está aí, a Dani está amando as ideias compartilhadas, perguntou para o professor Iano, isso é Canva? E ele, não, é o PowerPoint. E aí todo mundo ficou indignado, como que faz isso com o PowerPoint? Então a gente também potencializa essas oportunidades de criar e co-criar dentro do PowerPoint. Outro dia eu descobri como que a gente sobe um vídeo online dentro do PowerPoint. Eu fiquei encantada, eu não sabia não, tá? Então, a gente tem um recurso lá também que o Vitor mostrou, que a gente consegue subir um vídeo online dentro do PowerPoint. Eu não sei se isso pesa muito para a gente apresentar via Teams, mas talvez para o retorno aí das aulas presenciais, Muriaé está em peso aí com essa responsabilidade, né, Muriaé, de retorno talvez das aulas presenciais. É um recurso que a gente consegue já usar dentro do PowerPoint para não precisar reduzir tela, levantar a tela de novo e engajar os alunos aí. Alguém mais gostaria de compartilhar algo que deu certo ou que deu errado? Que deu errado também pode compartilhar, viu, gente? Ju, você falando aí de TikTok, os alunos estão muito na era do TikTok, né? Teve um dia que uma aluna chegou, professora, você vai gravar um TikTok com a gente. Eu olhei para a cara dela, quê? Não, você vai gravar, vamos gravar um TikTok da professora com os alunos. Falei, não. Depois eu fiquei pensando, eu arrependi de não gravar o TikTok com a aluna. Uhum. Então, é uma coisa que engaja os alunos. Aproxima, né? Engaja. Mas dentro daquele limite que o Ian falou, dentro do seu perfil, às vezes. Sim. Eu acho que eu ficaria um pouco travada no TikTok, mas tudo bem, também posso tentar, não tem problema. O Marcelo está perguntando se a reunião de ontem vai ser repetida hoje. Não, professor Marcelo, ela está gravada, a gente vai compartilhar com vocês. Ainda estamos estudando aí com a galera da tecnologia se a gente vai trabalhar dentro do Moodle, ou provavelmente um espaço lá no Moodle para vocês, e aí a gente compartilha todos os links, as imersões também, nós vamos compartilhar com vocês lá, e os e-books também, que vão ser disponibilizados, tá bom? Eu vou hiperlinkar isso para vocês em convite depois, para vocês poderem acessar, tá bom? O professor Diego falou que se pedir para gravar um TikTok, ele sai correndo. Eu acho que eu também saio, professor Diego. Eu só coloquei aqui, o último slide que eu tinha, voltei aqui. É muito mais que vai muito de encontro a tudo que a gente está conversando aqui hoje. Uma frase do Paulo Freire, né, que para a gente uma grande referência. E muito no sentido da gente realmente instigar os nossos alunos, que eu acho que é o nosso papel, né? E quando a gente está falando sobre aprendizagem ativa, eu acho que o nosso papel é realmente instigar os alunos. Então, a frase aí de Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou sua construção. E é isso, gente. Muito obrigada. Alguém quer fazer mais algum comentário ou agradecimento para a professora Marcela? Eu vou dizer que depois ela vai gravar alguns tutoriais de maquiagem também, tá, professoras? Porque isso é muito pedido pelo grupo. Não, como diz as meninas, não só de Canvas vive um professor, né? Tutoriais de maquiagem com a professora Marcela, mas brincadeiras à parte, a gente queria muito te agradecer, professora Marcela, por aceitar esse convite, esse desafio, e abrir também o espaço para vocês, professores e professoras, para dividir com a gente fez essa
curadoria aí bem rápida de professores para compartilhar as experiências conosco nessa semana, mas a gente quer fazer esse processo ao longo do semestre, né? Marcar esses momentos online com vocês, depois a gente vai fazer um levantamento para ver qual que é o melhor dia e horário que vocês possam participar. Eu sei que é muito desafiador. Eu só fui em pontapé para todo mundo ir compartilhando, né? Para a gente formar uma rede mesmo de compartilhamentos. A professora Marcela abriu os caminhos aí para vocês, a professora Érica também hoje de manhã abriu os caminhos, e para que vocês possam se sentir nesse conforto mesmo de trocar, de abrir o áudio, de dialogar, de se encontrarem nesses espaços. O núcleo quer permitir isso para vocês, trazer essa troca, né, e essa abertura de espaços para que vocês possam fazer essa gestão do conhecimento tão rica, que vocês estão aí na prática, às vezes se sentem super sozinhos, entra no Teams sozinho, entra na sala presencial sozinho. O professor Diego falou aí agora que a aula teórica ainda é um desafio, mas tem muita gente fazendo muita coisa legal aqui junto, e aí só nessa imersão de hoje a gente teve vários insights aí. Não fiquem sozinhos, tá bom, pessoal? Ó, todo mundo te elogiando aí, professora Marcela. Obrigada, gente. Conto com vocês aí para os próximos encontros. Hoje à noite vocês vão ter os momentos com os coordenadores de curso, de cada curso, tá? Então, eles vão fazer essa acolhida aí com vocês. E amanhã pela manhã a gente está com o professor Dilmerson, a gente reforça o convite aí com vocês para fazer uma troca com ele, professor de educação física, vai ser muito legal. E a gente vai ter um bate-papo com os nossos coordenadores da pesquisa e extensão aí, professor Alexandre, professor Sérgio, para ver como é que a gente fomenta essa experiência e esse perfil pesquisador nesse aluno que está precisando muito, tá bom, pessoal? Beijo para vocês, obrigada pela presença tchau, gente. virtual de todo mundo. Tamo junto. Até a próxima.